Me dá imagens da nossa matéria sobre a operação da Polícia Civil, que são alvos 5 policiais militares e 1 caseiro. Comandante, antes mesmo de chamar o Didio, pode colocar ali na tela já o assunto que a gente está tratando. Eu vou fazer uso, pode me colocar na janela. Desculpa dirigir, comandante, eu sei que você tem quem faça isso e muito bem. O Didio, logo na abertura, ele havia sugerido que a gente desse voz a uma matéria muito bem feita do site Folha Max. Um abraço ao amigo Cláudio e toda a competente equipe. Eu vou fazer uso de uma leitura rápida, Didio, com as imagens da vossa matéria, inclusive do local, a chácara, onde alguns chamam de batalhão do crime. Tinha lá placa oficial da Polícia Militar e certamente sem autorização de quem comanda. Justiça determinou perda do cargo de PM investigado por morte de Nery. O policial militar, que continua foragido, Heron Teixeira Pena Vieira, e o caseiro Alex Roberto de Queiroz, apontado como executor do advogado Renato Nery, foram condenados no dia 12 de março do ano passado por integrar organização criminosa que operava no tráfico interestadual de drogas pelo aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Ambos foram alvos da Polícia Federal. Heron foi condenado a 8 anos e 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Também foi determinada a perda do cargo. As penas devem ser cumpridas após o trânsito em julgado da sentença e o processo está em grau de recurso. Ante a pena aplicada, impõe-se a perda do cargo de policial militar, tendo em vista a utilização do cargo para beneficiar-se e também a terceiros na prática delitiva, permanecendo inerte quando tinha o dever de agir para cessar a prática criminosa. Não o fazendo, pelo contrário, associou-se aos demais réus para tráfico de drogas, o que revela menoscabo à função desempenhada, incompatibilidade do senso ético e da conduta para a função pública, sendo sua permanência no cargo acarreterá total descrédito do serviço público, desvendo-se comunicar imediatamente o respectivo órgão empregador. E a matéria segue. A sentença em relação a Heron afirma que ele se associou para traficar cocaína, considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, em quantidade relevante, constatado que as negociações se davam na casa de dezenas de quilos, demandado maior rigor. Após o trânsito em julgado, mantidos os termos da condenação e o regime fechado para o início e cumprimento da pena, o juiz determina a expedição de mandado de prisão para o início de seu cumprimento, o respectivo executivo, e determinou que a Polícia Militar fosse imediatamente informada sobre a sentença para as providências que entender oportunas. Alex teve pena fixada em 4 anos de prisão em regime semiaberto, especialmente com relação à quantidade da natureza da droga. Eu estou lendo aqui 2 personagens dessa operação que já foram condenados em outras práticas num passado não muito distante. A partir de agora, eu vou chamar o nosso craque Giovanni Júnior para nós tratarmos do assunto principal do nosso programa de hoje. Didio, estamos na tela. Fiz o uso de uma leitura do site Folha Max para que a audiência entenda que 2 dos personagens que são alvos dessa operação já foram condenados, inclusive, por outros crimes praticados. A partir de agora, você tem total liberdade para poder contextualizar tudo aquilo que você adentrou à madrugada para informar a nossa audiência. E, por favor, informe também por qual motivo a imprensa foi proibida de acompanhar a operação. Informe também por que os jornalistas do seu nível e outros colegas foram proibidos de fazerem perguntas a delegados do nível do Dr. Caio. Abre a tua caixa de ferramenta e conta tudo, cracaço. Eu disse tudo. Relacionado à questão da coletiva, por que não foi aberta a pergunta? Porque seriam coisas muito assim óbvias e que acabavam trazendo aí um objetivo: esclarecer os fatos dessa operação, onde o caso era acompanhado desde o ano de 2024 e todo jornalista, ou todos os jornalistas, tanto homens e mulheres, queriam saber, né, Pop? O que aconteceu? Como que vazou para o governo do estado que a operação ia acontecer, e ali ele já pegou e exonerou aquele segurança que era da sua particularidade e fazia parte do corpo da guarda. Como que vazou essa informação aonde o rapaz já foi tirado do comando
né, de segurança pessoal do governo do estado e empurraram ele, ó, vai lá para Rotan, que lá na Rotan vai ter busca e apreensão, ou para poder saber qual que é a escala, você já vai estar lá, então vai morrer tudo lá. Então, acreditaram que seriam inteligentes em inibir ou esconder informações da imprensa do estado de Mato Grosso, mas assim como a nossa pessoa, humildemente, e os colegas que trabalham muito, é muito notório que haveria ali um vazamento de informação, aonde para poder blindar a Casa Militar, ou aqueles que fazem parte da guarda, ou aquele que faz parte da guarda, que é um cabo, e que foi jogado para o batalhão de Rotan, foi de forma proposital. E tem detalhe, além do segurança, aquele que é motorista pessoal do 01 da Polícia Militar, ele também está entre os 4 acusados e presos durante a prisão temporária de ontem. Então nós temos o ex-segurança do governo do estado e o motorista do 01 da Polícia Militar. Isso virou um vexame, tá, Pop? O questionamento e todas as provocações estão sendo feitas pelos especialistas, as pessoas que têm aí a informação e têm propriedade para poder falar em diversas plataformas, diversos questionamentos. O próprio governo do estado, ex-governador do estado, Dr. Pedro Tax, acabou aí em sua plataforma pessoal gravando um vídeo parabenizando a ação, mas questionando como que o senhor governador, explica para mim, saberia ou teria conhecimento por que vazou essa informação. Inclusive, a diretoria da Polícia Judiciária Civil, que é comandada pelo chefe maior do estado, que é o governador, ela está cobrando da polícia, que é a DHPP, para saber, como que vazou essa informação? Como que o governador sabe? Ponto. Aí vem o Heron, Sargento Heron, intelectual, sempre trabalhou com a inteligência, muito respeitado na gloriosa Polícia Militar pela questão dos planejamentos e de ações de inteligência, a qual não foi mais aceito na Rotan. Em 2023, mandaram ele vazar embora. Não, vaza daqui que você está mexendo com o tráfico, está fazendo coisa errada, e a gente não quer sujar o nome do batalhão, não. Pelo amor de Deus, sai daqui. Tiraram ele e mandaram ele para o comando especializado. Forte abraço ao Coronel Roque, que temos enorme respeito desde a época do BOP. Lá no comando especializado estaria o Sargento Heron. E ele tomou conhecimento, de alguma forma, também, na quarta-feira, além do governador, o Heron também saberia que teria a operação ou que a polícia poderia chegar até ele. Por quê? Porque ele foi pescar à meia-noite, matou um dia de jornada de serviço lá no comando especializado, quando a polícia foi procurar ele. Eu cumpri o mandado de prisão temporária, lá não estaria ele, e há sussurros ou comentários, dado oficial, ou fofoquinhas, diz que ele vai se apresentar com o seu advogado. Mas até agora, no fechamento desse material, ele não se apresentou. Aí o que chama atenção é que as pessoas querem compreender. Giovanni, o que tem a ver o Sargento Heron da Polícia Militar com toda essa bronca, revoltado com a gloriosa Polícia Militar, revoltado com o sistema público e que acabou aí de forma inteligente envolvendo um monte de gente? O Sargento Heron é uma pessoa que ainda estaria no quadro da Polícia Militar como sargento, terceiro sargento. Essa chácara que o senhor e a senhora estão vendo aí na tela é na Estrada do Capão. É onde ele locou. E lá ele estaria fazendo as suas particularidades, que eu não tenho propriedade para poder acusar e nem falar o que acontecia de errado ali dentro. Mas foi batizado como QG do crime, com as cores da Polícia Militar, azul e branco, além de uma placa, Coronel Roque. Coronel Roque, ele colocou a placa aí que pertence a do senhor, comando especializado. Talvez o senhor nem sabia que ele pegou a placa aí do comando especializado, da onde ele estava lotado atualmente, e colocou lá para poder impressionar aqueles que passavam por aí. Opa, aqui é da polícia, ó, azul e branco, comando regional. Governador, você não está sabendo disso, né? Mas essa aqui é nova para o senhor. A placa oficial da Polícia Militar foi colocada lá na frente. Ou talvez ele teria aí algumas intenções de inibir pessoas que se aproximassem. Bandido ou curiosos teria ali apenas uma visão, comando especializado, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Nessa casa aí, o Alex, se puder colocar a foto dele, era o caseiro. O Alex, ele é marceneiro.
mas há muito tempo, desde a condenação que o Pop leu aí, o Alex Roberto de Queiroz Silva, 40 anos de idade, foi preso em Cuiabá na quarta-feira, um dia antes da operação, andando na rua. Não foi pego dormindo, em pé, ele não teria conhecimento que a polícia estaria atrás dele e que ele já seria identificado, ou aquele que está na moto vermelha, que tanto viralizou vídeos e fotos, indo rumo à Várzea Grande. Mas a polícia, através das suas técnicas, conseguiu chegar até essa chácara e quando chegaram lá, viram o QG do crime e falou, uai, aqui não é batalhão da polícia, aqui não é o comando especializado do Coronel Roque, aqui não pertence ao Estado. Aí descobriram o Heron, que é sargento, descobriram o caseiro e foram fechando a matemática. Paralelamente, a polícia estaria já em posse de uma informação, tirando o Heron e tirando o Alex, de que tempos atrás, ou 6 a 7 dias após a execução do jurista Renato Neri, teve um outro evento. Na região da aclimação do shopping center, uma mulher foi roubada. Mulher de 53 anos parou na porta do shopping, ela ia entrar, mas ela estava distraída no celular, até que um trio chegou, abordou ela, colocou a arma na cabeça dela, desce e levaram o carro dela. 7 dias depois que o jurista morreu. Aí ela foi roubada, a mulher, tá? É aquela matéria do carro, a mulher. Aí a mulher pegou e foi tirada fora do carro dela, que era um Gol na época, no dia 11 de julho, e houve um acompanhamento dela mesmo com o apoio de uma pessoa, onde ela conseguiu seguir os ladrões até uma região central. Posteriormente, 4 horas depois, a Rotan descobriu que na Avenida dos Trabalhadores, o carro roubado se envolveu com um acidente. Acidente esse que o carro bateu numa moto, fugiu do local, a Rotan foi atrás, passou por dentro do Planalto, chegou no contorno leste e quem estaria lá, eles visualizando, era o carro que tinha acabado de ser roubado. Até que no contorno leste, na altura do contorno leste, que eu não sei com precisão que ponto foi, ao abordar o veículo, esse rapazinho que apareceu agora há pouco aí na tela, se puder colocar a foto dele, ele desceu com a arma em punho, outro correu pro meio de uma mata, o rapaz que apareceu agora há pouco, tá um vesguinho. O Valtenir Lima Cabral, 27 anos de idade, morador do Dr. Fábio, seria um dos integrantes do trio que roubou a mulher. Ele sacou uma arma, o colega pegou outra arma e daí o menor também tentou correr. Aí um correu, o outro menor, um menor na verdade, foi baleado, mas passou bem, passou por procedimento, foi apreendido e esse aí morreu no local. Essas fotos que estão aí é do dia 11 de julho, o dia que houve um confronto, onde foi feito um acompanhamento de um trio que aterrorizou uma senhora de 53 anos. Aí entre as armas que foram apreendidas, Pop, foram 2 pistolas. Uma que não tem nada a ver com a situação do Renato Neri e a outra que acaba acusando que a balística encontrada no corpo da vítima do Renato Neri, ela coincidentemente batia com o armamento que foi apreendido com aquele jovem de 27 anos de idade. Aí a família ou o menor fala, mas isso não é meu, também não é meu. Aí quiseram empurrar ou querem empurrar para cima do batalhão de Rotan, ou aqueles que estavam ali ocupando aquela jornada de trabalho durante o acompanhamento. Aí uma pessoa que é da polícia e que faz parte do sindicato, que é o Laudicério, ele me questionou e falou, Giovanni, você acha que um policial sã e consciente, ele vai fazer uma marmotagem dessa, pegar a arma que matou um advogado, que está sendo procurada nos 4 cantos de Cuiabá, aí ele falou assim, eu acho que no dia 11 de julho alguém vai roubar e a gente vai jogar essa arma em alguém aí. E isso está sendo criado. Até que a arma foi colocada na cena do crime, foi encontrada com um criminoso que morreu de 27 anos de idade e eles acreditam que coincidentemente a arma encontrada, ela foi encontrada numa ação isolada da Rotan, onde o rapaz foi encontrado com 2 armas. Não seria mais fácil, Pop, quem matou pegar essa arma e jogar no meio de um rio, no meio de uma mata? Eu que nunca matei ninguém, não sou criminoso, pensaria assim. Mas ela foi entregue na mão de uma guarnição que estava a trabalho, aonde eles acabaram apreendendo dentro de uma cena com um rapaz de 27 anos de idade. Rapaz esse que morreu no local, a arma que está ensacada já é apericiada e acabou entrando no confronto ou até mesmo na comparação que as munições que mataram o Renato Neri, jurista, advogado, as munições pertencem
a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Oxi. É o mote. O Estado de Mato Grosso, através aí da Polícia Militar, acaba recebendo aí 4 milhões de munições. E elas são distribuídas para os respectivos batalhões. Só que as munições que foram encontradas da vítima que está aí na tela, ela pertence ao Estado. Ela pertence à Polícia Militar. Há informação que a arma, ela pertence ao mercado paralelo, ao mundo do crime, onde se vende por 8 mil, 5 mil, 3 mil, 4 mil, para quem quer desfazer dela. A arma não pertence ao Estado. Já a munição que matou aquele que é jurista ou o advogado Renato Neri, ela sim, dentro da balística, pertence ao governo do Estado. Então, o governo do Estado está vivendo um dos piores momentos da sua vida, com explicações a qual ele não gosta de explicar e nunca ele vai querer falar. Ele dá o depoimento ou acaba falando em vídeos que são gravados que está cortando a própria pele. Mas é questionável se a senhora e o senhor analisar a partir de agora esse trabalho que a gente fez em loco, acompanhando passo a passo para que a senhora possa compreender o que aconteceu, onde temos 2 fatos isolados. Um sargento que comandava o quartel-general do crime com placa oficial da Polícia Militar para desbaratinar, para poder inibir ou para afastar os olhares, que é o sargento Heron, juntamente com o seu caseiro, que é aquele que está aí na tela também, que é o Alex. E temos a outra parte de uma ocorrência que aconteceu de 6 a 7 dias após a morte do jurista, que foi o confronto com a Rotan no contorno leste, aonde a arma que poderia ter sido dispensada, que poderia ter sido moída, quebrada, poderia ter feito qualquer coisa. Mas o intelectual, o Heron, com raivinha, com muita areia no coração, possivelmente, supostamente, talvez, ele planejou para que pudesse arranhar a imagem da segurança pública do Estado de Mato Grosso, conforme essa matéria a partir de agora, Popó. Vou liberar a matéria agora. Tudo isso que você pontuou, primeiro, parabéns pelo teu raciocínio e você conseguiu externar exatamente o que passou a madrugada produzindo. Todas essas dúvidas poderiam ser eliminadas se na coletiva de imprensa fosse dada a possibilidade de se comportar como numa coletiva, onde jornalistas poderiam fazer perguntas. A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, se assim entender, deveria se manifestar. Por que proibiu os jornalistas de acompanhar a operação? Por que proibiram os jornalistas de questionarem com respeito delegados, por exemplo, do nível do Dr. Caio? A operação foi vazada, um dos seguranças do governador foi afastado um dia antes da operação e um dos alvos principais, o sargento Heron, foi pescar. Alguém avisou ele que ele ia ser preso? São perguntas. Daqui para frente, a senhora e o senhor assistem nessa matéria especial em nosso jornal. Play. A nossa equipe de portagem está às margens da Estrada do Capão, que vai para o presídio Agamenon Lemos Dantas, onde existe uma chácara que era alocada pelo 3º sargento Heron, que acaba sendo apontado o mentor da morte do Renato Neri. Renato Neri, que foi executado durante uma manhã ao chegar no seu escritório, na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Um fato que foi registrado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil no dia 5 de julho do ano de 2024. A partir dali, a DHPP tomou conhecimento do fato e várias investigações vinham sendo realizadas no intuito de identificar quem seria aquele atirador que estaria com a roupa camuflada, bem vestido e que pegou em direção ao município de Várzea Grande para poder fugir ou se esconder das investigações. Com tudo aquilo que foi levantado pela DHPP, acabaram chegando através de vídeos de seguranças que foram monitorados ou acompanhados nessa Estrada do Capão, onde existe uma chácara que passa para outra chácara e que seria alocada pelo sargento Heron, 3º sargento da Polícia Militar, que nesse momento ele está foragido porque não se apresentou para a polícia e na quinta-feira houve a outra face, operação deflagrada pela DHPP e que culminou na prisão de 4 policiais militares de forma temporária e um caseiro que é apontado como atirador. Caseiro que tem como profissão marcenaria, trabalha como marceneiro, mas é muito amigo do sargento Heron e que tomava conta dessa chácara às margens da Estrada do Capão. A casa nos chama a atenção porque carrega as cores da Polícia Militar. Cores essas, como não fosse o bastante, e sendo curiosidade ou até mesmo aí uma coincidência,
uma placa da Polícia Militar. Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, comando especializado, aonde o Heron já passou por lá ou prestou serviço de acordo com a inteligência ou aquilo que ele teria como função dentro da Polícia Militar na época. Placa essa que acaba aí caracterizando não só pelas cores da casa, mas a placa aqui que inibe qualquer suspeita daqueles que queiram praticar algum crime ou daqueles que moram na redondeza acreditando que aqui se trata de um ponto que seria da Polícia Militar. Há grande possibilidade que muitas reuniões aconteceram nessa chácara. E daqui, o caseiro, com o nome de Alex, ele acabou recebendo a determinação, um combinado, um valor X, contratado para poder supostamente ter executado o jurista Renato Neri. Renato Neri, que foi morto com rajadas, onde o armamento foi utilizado, e aquele que foi contratado na última quarta-feira, no meio de uma rua, em um bairro que não podemos citar neste momento, ele foi preso. Com a prisão dele, houve o desespero. Com o desespero, alguém entrou em contato com o sargento Heron. E de forma muito repentina, na madrugada ou na virada de quarta para quinta, à meia-noite, o sargento foi pescar. De lá para cá, ninguém conseguiu mais contato com ele. Mas aqueles que seriam do batalhão de Rotan tiveram seu mandado de prisão temporária cumprida, não dentro do batalhão de Rotan, porque a polícia foi até o batalhão de Rotan apenas para poder averiguar as escalas daqueles que eram investigados e que haveriam mandado de prisão. Um dos policiais acabou sendo preso na região do CPA, outros em outros pontos. Agora, o porquê desse envolvimento? O mentor e toda a situação como cabeça daquilo que foi praticado e que há pessoas acima deles, mas é investigado por parte da Polícia Civil, o terceiro sargento Heron, mais o Alex seria seu caseiro, eles são aqueles que vai fechar a matemática, o que vão explicar o que aconteceu. Agora, o porquê que esse fato que foi registrado no dia 5 de julho de 2024, com a morte do senhor Renato Neri, jurista, advogado renomado da área agropecuária, a qual foi levado para um hospital, passou por procedimentos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Por que mataram ele? Qual seria aí a contratação ou o acordo com esse terceiro sargento da Polícia Militar que toda a vida trabalhou com inteligência, uma pessoa muito esperta e que teria um conhecimento muito vasto na área de investigação. O mesmo, a partir do momento que foi citado o batalhão da Rotan, ele não trabalhava mais na Rotan, nem na época ao qual foi executado o Renato Neri. Ele já estava em outro local, já estava com outros serviços, que foi no ano de 2023 que o terceiro sargento Heron se afastou do batalhão de Rotan. Agora, o porquê que aqueles que acabam sendo citados, aonde temos aí policiais militares que foram conduzidos para a delegacia, apresentados à audiência de custódia, onde permaneceram presos, por que eles estão sendo envolvidos ou estão sendo citados que teriam uma participação? Um cabo que pertenceria à casa da Polícia Militar ou à Casa Militar que pertence ao governo do Estado. Cabo esse, com os outros que não teriam conhecimento da operação, mas chamou a atenção que o governo do Estado teria sim conhecimento dessa operação. A operação vazou de alguma forma e chegou ao conhecimento do chefe maior do Estado, que é o governador, que em menos de 24 horas antes desta operação, ele acabou exonerando o seu segurança. Segurança que é cabo na Polícia Militar. Algo de estranho aqui ocorreu. Um dos policiais presos fazia parte da Casa Militar do governo do Estado de Mato Grosso. Estava na segurança do governador do Estado de Mato Grosso. E ontem, um dia antes da operação, ele foi exonerado. Isto é estranho, o senhor governador tem que responder sobre isso. Coincidência? Não existe coincidência. Alguém vazou esta importante operação? O governador tem que responder isso. A Secretaria de Segurança tem que responder isso. Eu já fui governador por 4 anos. Me vazaram uma informação sobre uma operação, eu não tenho direito, como governador, de tomar conhecimento da operação da polícia. O que eu fiz? Imediatamente liguei para o desembargador Orlando Perry, relator do caso, e disse a ele que a operação foi vazada. E coloquei isso no papel, mandei para o presidente do Tribunal de Justiça. A sociedade mato-grossense
precisa saber quem vazou essa operação. Além do cabo, que era lotado na Casa Militar, um soldado também foi preso. Além do terceiro sargento, a qual também foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. E o outro sargento que está foragido, que não pertence à Rotam, que é o Heron Teixeira Pena Vieira, terceiro sargento da Polícia Militar, que é apontado como o mentor ou o executor de um plano maquiavélico, a qual tinha como intenção a morte de Renato Neri. Ele acabou contratando ou mandando o seu caseiro, que é marceneiro, Alex Roberto de Queiroz Silva, de 40 anos de idade, matar o advogado, aonde ele colocou aquela roupa preta, uma moto vermelha, foi na Fernando Correia, executou e fez todo um trânsito, saindo de Cuiabá, cortando por Várzea Grande e chegando aqui na chácara novamente. A moto utilizada, ela foi encontrada no município de Barão de Melgaço. Ela estava na mecânica, estava consertando. Não dispensaram a moto. Ainda era uso, fruto daquele que seria executor e que deve ter recebido um valor X, supostamente, para poder executar. Ainda falta explicações, mas é apontado como suspeito principal, como executor, o Alex Roberto de Queiroz Silva, marceneiro, 40 anos de idade. Ele foi preso nas ruas na quarta-feira. Na quinta-feira, com a operação, o sargento Heron já teria conhecimento e acabou aí fugindo e não se apresentou, porque a partir do momento que é um mandado de prisão, por mais que seja temporária, que é a prisão do delegado, ele não comparecendo, não sendo localizado, indo pescar e não comunicando, não entrando em contato com a polícia, é considerado como foragido da justiça. Agora, por que os militares, cabo, soldado, os 4 militares foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil? Para que você possa compreender o envolvimento e o que chegou na posição da DHPP, o que seria ou o que estaria participando da execução do jurista Renato Neri, preste atenção. A nossa equipe de reportagem, no dia 11 de julho de 2024, por volta das 8 horas da noite, tomou conhecimento que uma mulher, na porta de um shopping, na Juliano Costa Marques, para quem sai da Avenida do CPA e entra para a região do Aclimação, para a região do Bela Vista, ela estaria na porta de um shopping para poder entrar. De forma distraída, ela pegou o celular e começou a mandar mensagem, até que 3 rapazes acabaram abordando ela em posse de uma arma de fogo, foram violentos, falando que iria matar ela, e ali o carro dela foi roubado, um Gol branco. Gol branco que acabou sendo roubado, um estaria armado e os 3 foram visualizados pela vítima, uma senhora de 53 anos de idade. Ela, a partir do momento que entregou o seu carro e deixou que seus documentos ou pertences também fossem levados pelo trio de bandidos, ela recebeu o apoio de uma pessoa que estava passando, viu que ela estava numa situação vulnerável, fez um acompanhamento junto com ela dentro do carro dele, durante um percurso que passou pela Aclimação, foi pela padaria do Moinho, foi para a região da Prainha, em Cuiabá, e ali não viram mais o carro branco, 8 horas da noite. A polícia militar ou as polícias tomaram conhecimento que o trio teria praticado esse roubo e levado o carro de uma senhora de 53 anos de idade. Mais tarde, por volta da meia-noite, a Polícia Militar, através da Ronda Ostensiva Tática e Móvel da nossa capital, tomou conhecimento que o carro citado, branco, e que teria sido roubado, se envolveu num acidente colidido com uma moto. A partir dali, tendo conhecimento que foi na Avenida dos Trabalhadores, sentido aos bairros, eles foram atrás e viram esse Gol. Até que o acompanhamento visual foi feito com sinais sonoros e luminosos, passando pelo bairro Planalto, o trio em alta velocidade, que quando chegaram no contorno leste, em Cuiabá, aqueles 3 que ocupavam o Gol roubado, um conseguiu fugir, um menor foi baleado e passou por cirurgia, ou passou pelos procedimentos e foi detido depois ou apreendido, e um outro que estaria com a arma, praticando a justa agressão, ele foi baleado. Acabou morrendo no local. Isso foi noticiado aqui no programa do Pop. Com relação a esta operação deflagrada pela DHPP, venho aqui informar aos senhores que acredito fielmente na inocência do militar que está sendo assistido pela Associação de Cabos Soldados. E neste confronto, um dos cidadãos infrator, ele perdeu a vida,
outro foi levado para cuidados médicos e o outro fugiu. Teve lá 2 armas ao qual foi entregue no dia 11 a 12 de julho, 5, 6 dias depois, foi entregue para a Polícia Civil, para a Politec, para então fazer os procedimentos corretos, como a Polícia Militar sempre faz, encaminha para os procedimentos legais. E é feita uma perícia nesta arma. Nesta arma encontra-se o quê? Que foi a mesma arma utilizada 5, 6 dias antes. Aí, quase um ano posterior, deflagra essa operação, onde levam 4 militares que estavam nesta guarnição e fala que esta arma tem a ver com esta ocorrência de 5, 6 dias antes dessa situação e fala que esses policiais são culpados. Quer saber por que essa arma apareceu lá? Essa pergunta tem que fazer aos miliantes que estavam com a arma, não com nós, quanto policiais que estavam atendendo uma ocorrência de grande vulto. Aí, posteriormente, vem aquela angústia que eu sempre venho falando aos militares. Senhores, deflagram operação X, operação disso, 0, mas na hora, ninguém está aí para te defender. Eu falo, vamos fazer o nosso serviço e ir para casa. A exemplo, senhores, nós temos um dos militares que a esposa está com 20 e poucos dias que ganhou neném e ela está sozinha na casa dela. Uma criança de 2 anos, uma de 20 e poucos dias, sozinha, e o esposo está lá numa preventiva cautelar de 30 dias. Já pensou o raciocínio deste militar, o equilíbrio emocional, as sequelas que terá este militar? Não é valorizado este policial militar. Pois, primeira coisa que acontece é o primeiro a ser achincalhado. Falo fielmente, vamos cuidar de nossas famílias. Tirar o serviço, ir para casa e ficar do lado de quem realmente te valoriza e te respeita. Entre as armas que foram apreendidas com aquele rapaz que teria o nome de Valteir Lima Cabral, 27 anos de idade, morador do Dr. Fábio, e que seria o cabeça daqueles que estavam praticando o roubo do veículo e com outras finalidades, 2 armamentos foram apreendidos, mas um deles se trata de uma pistola Glock. Pistola essa que é compatível e que seria a mesma arma que executou o advogado, o jurista Renato Neri. Isso chamou a atenção da DHPP, aonde conseguiram aí, de forma comprovável, que as munições utilizadas e que mataram o jurista são munições que pertencem à Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. E essas munições acabaram aí levantando suspeitas, até que chegou ao conhecimento que a arma utilizada seria aquela que matou o Renato Neri. E a balística ia de encontro com as munições utilizadas para poder matar ele naquele dia pela manhã. Com esse confronto, ou essa compatibilidade entre as munições e o armamento, foi feita uma perícia técnica. E aí a polícia pediu as prisões temporárias dos militares que estavam envolvidos no contorno leste, acreditando que eles teriam participação na morte do jurista ou que ajudaram o sargento Heron nessa situação. É muito delicado ou é muito inconsistente você afirmar que esses policiais militares estariam ali com esse armamento e que teriam colocado essa arma para aquele que morreu no local, que seria o Valteir Lima Cabral, de 27 anos de idade. Nenhum policial, por mais que falte a experiência, de acordo com a própria classe, estaria com interesse em utilizar uma arma, aonde era procurado o atirador, eram procuradas motivações, e aí o prazo de 7 dias que passou a morte do jurista, acontece um confronto, algo que não foi combinado, algo que foi o acaso e que faz parte de uma rotina da Polícia Militar. Poderia ter sido 7 dias, 8 dias, 10 dias, 20 dias, mas 7 dias depois houve o confronto, a injusta agressão, com a morte de um rapaz e outro baleado, aonde aquele que é menor de idade acaba afirmando, não, nós não tínhamos arma. Essa palavra, ou esse discurso, ou essa citação do menor apreendido, levantou suspeitas e está trazendo investigações. Não que aqueles que são da Polícia Militar da Rotan, que foram presos,
tem um envolvimento diretamente com a morte, mas acreditando que a arma foi colocada naquele rapaz que confrontou. A arma estava com um criminoso que tem passagens criminais. A arma estaria com um rapaz, a qual foi visualizado junto com mais dois, roubando o carro e colocando a arma em direção de uma senhora de 53 anos de idade. Se tratava de criminosos que durante uma noite saíram para poder roubar. Agora, o porquê que essa arma estaria com ele? Existem várias sugestões, vários questionamentos. Daquele que foi contratado possivelmente, que é o sargento Heron Teixeira Pena Vieira, que pertence à Polícia Militar, está foragido. Ele pegou o seu caseiro, de 40 anos de idade, Alex Roberto de Queiroz Silva, e acabou contratando esse caseiro, que é marceneiro, para execução. Muita coisa para se pensar, muita coisa a se questionar. Quem contratou o sargento Heron? Chácara essa que não tem plantação, não tem boi, não tem bicho, não tem nada. Apenas um barraco pintado de azul e branco que representa a gloriosa Polícia Militar e a Força Especializada. Uma placa que é de identificação de um prédio, ela foi colocada aqui nesse QG. Falamos QG porque, segundo as informações e muita coisa que a gente não pode falar, muito caminhão, muito carro entrou e saiu aqui desse local. Era um quartel-general para crimes que seriam praticados na região metropolitana. O cabeça pensante ou intelectual a qual é apontado o sargento Heron, ele é o alvo principal e precisa ser preso. O caseiro só executou a mando do seu patrão, possivelmente. Agora, com a apresentação do sargento, muita coisa vai ser esclarecida. Agora, a questão dos militares que foram aí citados e presos durante a operação de quinta-feira, isso tem muita água para poder rolar. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. E todos os questionamentos que o Didio externou nessa matéria muito bem explicativa poderiam ter sido eliminados se na coletiva de imprensa a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado não proibisse os jornalistas de fazerem perguntas aos delegados. Uma única e a primeira vez que acontece de uma coletiva de imprensa os profissionais não poderem fazer pergunta. E seria uma determinação da Secretaria de Comunicação. Aí fica uma matéria como essa, onde um jornalista do nível do Didio coloca várias perguntas no ar. Quem pode responder? Por que o Heron, que seria aí a linha de frente, então, da execução, foi pescar justamente no dia da operação? São perguntas. Alguém vazou? Por que o segurança, por que o policial militar que fazia segurança para o governador foi afastado da função 24 horas antes da operação policial? Todas essas dúvidas, os jornalistas iriam perguntar às autoridades da Polícia Civil. Como foi proibido dos jornalistas fazerem perguntas, a gente acaba produzindo uma matéria como essa. Mas muitas outras perguntas estão no ar. Por exemplo, quem pagou? Quem é o patrocinador que contratou, então, um policial militar que contratou um caseiro marceneiro treinado na SWAT? Esse marceneiro passou por treinamento ultra preparado para poder, inclusive, praticar o crime e praticou. A senhora entende? São perguntas que a Secretaria de Comunicação é quem deveria permitir que os jornalistas fizessem. E isso, sendo verdade, que foi proibido, é uma pena, porque na Secretaria de Comunicação do Estado tem uma jornalista, que é a Laís, e que assim que acabar o mandato do governador Mauro Mendes, e acaba, ela volta a ser jornalista igualzinho eu e o Didio e todos que trabalham em busca de notícia com as partes envolvidas. Certamente que não foi desejo do Dr. Caio, que é um delegado acessível, de não responder perguntas feitas. Certamente que não foi da vontade da DHPP, quando tem uma operação importante como essa, proibir a imprensa de acompanhar. Por quê? Por que a imprensa foi proibida? E outra, quem é o mandante? Ou quem são os mandantes? Então o caseiro acordou e falou, meu patrão mandou matar e eu vou lá e vou matar. Aí o sargento acusado foi pescar à meia-noite. São perguntas. Se a Secretaria de Comunicação entender que faltaram informações na matéria, o jornal segue à disposição como na coletiva. Só que foi proibido de jornalistas fazerem perguntas.
Então, assim que a secretaria permitir, compartilhe as informações. A operação foi vazada? Alguém teve o privilégio de avisar, vai pescar que você vai ser preso. Esta chácara, que está sendo chamada de Batalhão do Crime, foi utilizada essa única vez? Ou lá foi utilizado para fazer reunião e decidiram que esse ia ser morto, aquele? Está sendo falado de um advogado renomado, e a senhora está vendo aí todos os canais repercutindo. Mas e o Zé, que foi assassinado? Foi também nessa chácara combinado? E a Maria, lá que não tem um sobrenome, que não é advogada, que não é de uma família bem-sucedida financeiramente? Muitas mães que tiveram um filho assassinado querem saber se foi planejado nesse batalhão do crime, onde tinha inclusive lá placas oficiais da Polícia Militar. Entende o quanto seria bom se a imprensa pudesse perguntar às autoridades e as autoridades responderem? Se a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado entender que faltou informação, o jornal segue à disposição até às 13h30. À disposição da notícia, obviamente. Até para ficar completo, deixa rodando ali no telão, nós estamos afirmando o tempo todo, né? Se a operação foi vazada, se alguém teve o privilégio. E eu estou vendo aqui, vovô, no site Veja Bem MT, aliás, parabéns aos colegas jornalistas do site Veja Bem MT, o secretário Coronel Roveri, secretário de Segurança, nega vazamento de operação da Polícia Civil que prendeu militares. Tem algum vídeo aí, produção, da fala do secretário Coronel Roveri? Pode rodar aí, os amigos do Veja Bem MT vão permitir. Por favor, senhores. Mais um caso solucionado, né? Nós tivemos vários casos emblemáticos aqui em Mato Grosso, como o do Shopping Popular, como o do advogado Zampieri e do ex-presidente, o advogado Dr. Neri, né? Então, a Polícia Civil é autônoma para investigar. Nós soltamos uma nota ontem sobre isso, explicando. Esse policial, na época que aconteceu o crime, ele estava na Rotan, não estava no governo. Ele foi para o governo em janeiro, saiu em fevereiro por questões do carnaval, acabou publicando esses dias, né? Não há nenhum tipo de vazamento. Quando vazamento é para prejudicar algum tipo de investigação. A investigação foi prejudicada em quê? Todos os suspeitos presos, todas as ordens judiciais cumpridas, né? Tudo que tinha que ser feito pela Polícia Civil de forma independente, autônoma e eficiente foi feito. Qual foi a motivação da exoneração, então, de um desses policiais um dia antes da realização da operação? Olha, é uma exoneração do gabinete militar, tá? Tem que verificar lá com o gabinete militar, mas ele ficou lá cerca de 20 dias, 30 dias, tá? E a época do crime, como eu disse, vou frisar novamente, ele não trabalhava no governo. Tá? Não foi somente ele, teve vários policiais exonerados em janeiro e fevereiro no gabinete militar. Já fui secretário do gabinete militar. Vários policiais entram, vários policiais saem. É um serviço de proteção de dignitários, alguns policiais se adaptam, alguns policiais não se adaptam ao tipo de serviço. O que é natural, como em qualquer unidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, da Segurança Pública. Secretário, o senhor disse que todos foram presos. Aquele que estava foragido, Heron? Não, todos não. A Polícia Civil foi cumprir, se tem um policial que estava... foragido, como você disse, a Polícia Civil vai atrás dele aí, ele é funcionário público. As medidas administrativas, judiciais, todas foram tomadas, tá? E todas vão ser cumpridas no seu devido tempo e a hora que for localizado. Tem um impacto essa notícia para a sociedade. O que o senhor, como gestor da segurança pública, tem a dizer para a sociedade matogrossense, pensando assim até numa forma preventiva para evitar novos casos como esse, ou seja, um agente de segurança que é pago pela sociedade fazer parte de crime? Olha, o nosso governador Mauro Mendes soltou um vídeo ontem muito feliz. Por quê? O Tolerância Zero ele é dentro e fora de casa, independente de ser, eu já disse isso várias vezes em entrevista, independente de ser funcionário público, não ser funcionário público, a Polícia Civil de Mato Grosso ela tem um índice de cerca de 90% de solução de homicídios, enquanto a média nacional está em torno de 38% a 40%. Então nós estamos além da média nacional, uma efetividade muito grande, uma eficiência muito grande, e o que a gente tem a dizer é que qualquer crime que acontecer em Mato Grosso, a nossa Polícia Científica, a Politec, a nossa Polícia Civil e a nossa Polícia Militar, através da inteligência também, todos estão preparados para dar a resposta para a sociedade. Secretário, essa é a terceira... agora, né? Do crime. Sim, com certeza. Ok, senhores. Ok, no sentido de que, obrigado aos amigos do Veja Bem MT, a fala do secretário de Segurança, obviamente respondendo aqui várias dúvidas, secretário,
de que poderia ser eliminadas as dúvidas se na coletiva de imprensa pudessem os colegas jornalistas fazer pergunta. O senhor é um secretário acessível, o doutor Caio da DHPP acessível, e uma pena que foi proibido que os colegas jornalistas fizessem pergunta e acompanhassem a operação. Agora, coloca o Didio novamente, porque o Didio está me sinalizando aqui, ele está na externa, ele quem produziu com o Iago e o Pedrinho essa matéria. O Didio quer pontuar alguma outra informação? Você está na tela. Vamos lá, esse questionamento, só fazer um questionamento aí com todo respeito ao secretário de Segurança Pública, o Coronel Roveri, a qual acaba aí alimentando, falando para a imprensa que não houve vazamento. Lógico que houve vazamento. Tanto houve vazamento que a própria diretoria da Polícia Judiciária Civil quer saber da onde que vazou informação que aquele que seria aí segurança pessoal ou do governo do estado, ele foi exonerado. Não são falácias, tá, Pop? Há documentos aí, o Diário Oficial, onde a pessoa é exonerada. Isso acabou chamando a atenção de toda a imprensa. Isso vazou sim, e eles teriam conhecimento de que o segurança, qual não iremos citar o nome dele, ele acabou aí sendo lotado novamente para o batalhão de Rotan. Houve um planejamento ou até mesmo uma estratégia que foi aí montada para que pudesse colocar ele lá na Rotan. Isso já é uma outra particularidade que não vale a pena entrar nesse momento aí com esse confronto. Não quero chamar aqui o secretário de mentiroso, mas se o que ele fala não é compatível com aquilo que está no documento. Agora, governador do estado de Mato Grosso, ou o governo do estado de Mato Grosso, secretário, a nomeação de pessoas que irão fazer parte da coordenação do Corpo de Guarda, da primeira-dama do estado, e que também foram alvos de outra operação que se chama Simulacro, onde o sargento Heron estaria também participando. É mentira também? Não vou colocar o Diário Oficial aqui, porque talvez o governador depois vai falar: eu não sabia, então aquele que está comandando lá a segurança da minha família, da minha esposa, ele foi alvo da operação Simulacro? Então daqui a pouquinho, Pop, na hora que isso explodir também, que é com exclusividade que estamos falando aqui no programa do Pop, quando a imprensa soltar aí, ó, fulano de tal que foi alvo da operação Simulacro, que foi parceiro em algumas ações investigadas e de acusação na Simulacro, junto com o sargento Heron, que está na tela, está coordenando o Corpo de Guarda, a segurança da primeira-dama do estado de Mato Grosso. Governador, só o senhor pesquisar e bater no Google. Não há necessidade de ter conhecimento jurídico, nem mesmo de ter conhecimento jornalístico ou ter aí um timeline rápido e ligeiro na cabeça. A própria assessoria, ou esse que está aí falando, que é o Coronel Roveri, que além de ser secretário, que secretário ele está, e coronel ele vai ser pro resto da vida, ele pode sim orientar o senhor e falar assim: olha, colocar esse rapaz aí, esse homem aí, esse oficial lá no Corpo da Guarda da primeira-dama não é legal. Até porque ele foi alvo do simulacro e o Heron, esse que é alvo da operação, com todos esses murmurros que estão acontecendo aí de vazamento de informação, você vai e coloca lá uma outra pessoa, vai chamar a atenção da imprensa e a imprensa descobrir, vai dar ruim pro senhor, governador. Mas, como a batata está assando, Pop, e há grandes rumores que o governo do estado, diante desse vexame ou dessa destruição de imagens, não generalizando e colocando na régua os policiais militares ou aqueles que são citados, há grande possibilidade, eu ouvi dizer, que o próprio governo do estado está pensando em trocar o secretário de Segurança Pública, Popão. Didio, o jornal segue e você tem toda a liberdade para nós verbalizarmos assuntos que o jornalista tem para compartilhar com a audiência. Eu acabei de rodar a fala do secretário até para oportunizar as afirmativas e dúvidas que foi colocadas na matéria. Na matéria nós perguntamos o tempo todo: a operação foi vazada? E nós tínhamos aqui no Veja Bem MT, esse é o site dos amigos, a fala do secretário. Então foi oportuno colocar. E você, repito, tem toda a liberdade de verbalizar esse enfrentamento. Até porque o contraditório é bem-vindo. Por isso a coletiva de imprensa era importante conviver com o contraditório. E a gente queria muito entender por que a ordem da Secretaria de Comunicação para jornalista não perguntar, por que a ordem da Secretaria de Comunicação para nenhum canal de televisão acompanhar a operação. O jornal segue, eu volto contigo, craque.